Muito que péssimo, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e você pode não querer achar isso que eu vou falar, pode não querer ouvir o que eu vou falar, pode não achar que é o momento de ser alarmista, mas antes cedo do que nunca no caso atual do Santos. Porque o risco de rebaixamento, de um novo rebaixamento, é real. E eu prefiro falar sobre isso agora, após 15 jogos, do que quando faltarem 5, 6 e a situação for caótica. Porque ainda dá tempo de salvar. Inclusive, falar que ainda dá tempo de salvar é parte do roteiro do rebaixamento que a gente tanto citou em 2023 e que a gente viu se concretizar, perdão. Mas eu acho que a gente tem que insistir em mostrar as situações que precisam ser resolvidas para ver se alguém lá dentro do Santos age. Então, este vídeo dessa terça-feira é sobre como o roteiro de 2023 está se repetindo, mas que ainda dá tempo de salvar. GoCase, Dia dos Pais chegando em agosto, você compra uma capinha para homenagear seu pai, por exemplo, olha aqui, e leva uma outra para você mesmo, por que não? Ou dá duas capinhas para ele, personaliza com o número que ele mais gosta, com o nome dele, ou escreve pai, sei lá, escolha. Você conhece seu pai melhor do que ninguém e por isso sabe que presenteá-lo com capinhas ou outros produtos da GoCase será um grande acerto. Usa o cupom 20 Santos para ter desconto, entra no site para ver esse e outros produtos, o link está na descrição, o QR Code está na tela. Compra uma capinha, leva duas, é a promoção que está rolando, assim como tantas outras nesse mês de julho, produtos com até 70% de desconto lá na GoCase, parceira do Eu Vim de Santos, que também é um cupom que você usa lá no seu carrinho. A alegria acaba aqui, né? A gente tem que apontar erros, tem que apontar os problemas, porque eles não podem ser esquecidos. Eu falei muito isso em 2023 e depois falei em 2024 no contexto de uma Série B. Tudo que nos levou à Série B e depois todos os erros cometidos durante a Série B, durante o ano de Série B, não podem ser esquecidos, porque se a gente varre para debaixo de um tapete, se a gente joga no lixo e esquece, eles vão ser repetidos. Eles têm que estar na nossa cara o tempo inteiro, tipo, não faça isso. Lembra disso aqui, ó, não pode se repetir. E parece que não é o caso. Parece que toda aquela falácia de troféu da Série B na sala do presidente, claro que era uma coisa simbólica, uma metáfora, enfim, não foi levado a sério, foi esquecido. Brincando, juro por tudo. Eu tive a ideia desse vídeo, eu sentei em 5 minutos na mesma cadeira que estou aqui e eu tinha 12 tópicos de um roteiro, não do vídeo, mas consequentemente do vídeo, mas do roteiro de 2023 que estão se repetindo nesse momento. 12, eu não me esforcei para lembrar, eles vieram naturalmente. E eu parei em 12, senão o vídeo ia ficar longuíssimo, e você pode me lembrar de tantos outros, que eu acredito que existam. Então eu vou citar aqui 12 tópicos em que o roteiro deste ano está copiando de 2023. Se isso não é alarmante, eu não sei mais o que é. Lembrando que eu nem vou citar que o Santos está na zona de rebaixamento. De novo. Isso nem está nos 12 tópicos. Porque estar na zona pode ser um acaso, poderia ser, sei lá, a gente teve vários jogadores lesionados, foi roubado. Não é nada disso, tá lá. Mas eu nem preciso citar isso, a gente sabe muito bem. Não tem ordem de importância nem nada, é realmente a ordem que eu fui anotando as coisas. Falando em estar na zona de rebaixamento, o ponto que me preocupa muito mais nisso do que estar na zona, o que já é extremamente preocupante, é que o Santos hoje tem menos pontos que em 2023. Claro, o Santos perde pontos no final do campeonato de 2023, são inacreditáveis. Já falei, para mim, o ponto que vira minha chave de, meu Deus, esse clube tem muita gente querendo se apequenar, que esse clube se apequene, é a coletiva de imprensa do jogo depois do empate contra o Cuiabá, em que o Marcelo Fernandes, então o técnico, fala que estava tudo bem empatar com o Cuiabá, porque já tinha ganhado o Flamengo, então os pontos estavam compensados. Não! Nenhum ponto em turno e retorno, pontos corridos, se compensa. Todo ponto vale o mesmo. Perdeu 3 pontos, são 3 pontos perdidos. Eles não serão recuperados. Então o fato do Santos ter menos pontos hoje do que depois de 15 jogos em 2023 é extremamente preocupante. Parece que tem gente lá dentro que não liga.
2, uma dessas pessoas aparentemente é o presidente, que tem negado a realidade. Negado a realidade falando que não está tão preocupado assim, que confia na zaga, que espera as oportunidades de mercado. Em 2023, o presidente, em resposta a mim, falou que esse time era para Libertadores, aquele time, né? Desculpa. Hoje parece que vive neste mesmo mundo, assume que deu ruim, contrata gente decente, faça um investimento bom. Estão negando a realidade como negaram em 2023. Ponto 3. Jogadores parecem conformados. Essa história depois do jogo contra o Mirassol, de que teve jogador no vestiário falando vamos lá, só levantar a cabeça para quarta-feira. Ninguém levantou a cabeça, continuaram com a cabeça baixada e aí tomaram bronca do Neymar. Parece que esse conformismo segue em muitos. Qual era o meu grande medo com jogadores rebaixados sendo mantidos no elenco? Esses jogadores conformados. Qual era o meu grande medo da falta de legado decente da Série B? Esses jogadores conformados. Jogadores que acham que está tudo bem, que não precisam brigar por nada além de, sei lá, ficar em 16º e não cair. Ponto 4. Jogadores decepcionando. Em 2023, vários jogadores nos quais a gente tinha muita esperança, sei lá, do Marcos Leonardo ao Soteldo, nos decepcionaram, pararam de jogar bola ou cometeram atos absolutamente inaceitáveis. Esse ano já começa, tá aí o Neymar brigando com o torcedor, vou chegar nesse ponto de forma mais clara daqui a pouquinho, mas o Zé Rafael nessa queda pós-férias, o Arão sequer entrando em campo, e sim, já tô citando, amigo, a gente tá precisando de jogador, vamos jogar. O técnico colocando um bom tempo no banco, N jogadores aí, que sim, o Roleiser, né, não jogando tanto quanto a gente esperava, jogadores nos decepcionando. E aí, citando o Roleiser, eu passo para o quinto ponto, que é jogadores supervalorizados. Eu tô com medo de que o Roleiser seja um jogador supervalorizado. Eu sempre falei isso aqui, que muito jogador dessa era recente do Santos pós janeiro de 2021, vocês sabem o que aconteceu lá, desculpa lembrar, são supervalorizados por carência. Eu tô me incluindo, a gente tenta valorizar jogadores que nos deem alguma coisa, mas não são tão bons assim. O Soteldo é um exemplo claro, do que é um jogador amado por carência. Não aquele de 2019, mas sim o da volta. Hoje eu tô com medo que o Roleiser vire isso. Eu tô com medo, sabe do quê? De que o Baço vire isso. O Baço tava no rebaixamento. O Baço nunca foi olhado por nenhum time minimamente grande de Portugal. Sempre lá naquelas nabas tipo Arouca e Estoril. E de repente ele tá sendo colocado como solução no time titular. Isso é supervalorizar um jogador. Aí nem a torcida, é mais a diretoria. Jogadores supervalorizados por diversos setores da comunidade santista. Eu tô apavorado. Pituca, supervalorizadíssimo, né? Visto como solução, uma decepção desde o momento que voltou. Ponto 6. Contratações caríssimas. Esse é um exemplo claro. Acharam de bom tom pagar mais de 30 milhões no Tassiano, que sequer consegue entrar em campo, ninguém sabe qual é a posição. Do nada é ponta esquerda, coisa que ele nunca foi na vida, é ponta esquerda. Mas só joga fora de casa, porque na Vila vai ser muito pressionado. Ah, entendi. O jogador de 32 milhões não vai resolver nossos problemas perdendo num segundo tempo em casa. Quem vai ter que solucionar são os meninos de 17 anos. Show de bola, contratações caríssimas, dinheiro investido no lugar errado. Depois, sempre perguntam pra gente. Mas onde foi parar o dinheiro do coisa? Uns 32 milhões de Tassiano. Não, mas o dinheiro que a gente vendeu 32 milhões de Tassiano. É simples, a conta é muito fácil. Em 2023 a gente fez a mesma coisa. E aí, pra ficar no exemplo muito fácil, o Soteldo, que foi caríssimo. Para ficar em outros exemplos, o Furt, que custou milhões aí em termos salariais. Morelos, né? Exemplos não faltam. Bonde do Água Santa, enfim. Ponto 7, mais um ano em que a lateral direita não tem solução. Em 2023, vocês lembram, era Gabriel Inocêncio, era João Lucas, era sei lá, mas quem que jogou naquele ano que eu não quero ficar lembrando. O Madison tava em 2023? Não, ele já tinha saído. O Auro, sei lá. Vocês entenderam. Eu tô esquecendo de alguém porque era o Júnior Caissara. Pronto, era o Júnior Caissara. Meu Deus do céu. E tinha um cara improvisado que era o Lucas Braga. Vocês estão percebendo o roteiro 2025 copiando 23? Sherman não se firma, Léo Godoy já foi embora. Igor Vinícius acabou de chegar ao seu, estreou muito mal, foi melhorzinho na segunda partida. Estamos tendo que escalar um cara improvisado. Eu não tô culpando o Escobar, apesar de que o jogo contra o Inter foi problemático. Mas assim, ele tá sendo colocado como o Lucas Braga da nova geração. O roteiro é igual, não tem ninguém, improvisa aí. Coitado do Escobar. Ponto 8, cadê o reforço na posição mais carente? Em 2023, a gente precisava de reforço em todas as posições. Podia ser lateral direita, podia ser o ataque, que tanto que vem Furt, Morelos, podia ser a meia, que
fizeram aquilo de um certo jogador que está no esporte hoje em dia, meu Deus, sábado tem jogo com o esporte. A chance de ressuscitar o esporte, enfim, vamos lá, foco. Cadê o reforço na zaga? Precisa ter contratação para a zaga, pelo amor de Deus! Eu nem acho que a zaga tenha sido o pior dos jogos recentes. Quer dizer, contra o Mirassol fica difícil, né? Tomando 3 gols. Em termos de Vila Belmiro, Flamengo e Inter. Mas não dá para confiar no Basso como titular. Não dá. Num dia que ele estiver cansado, sei lá, entre o Zé e o Valdo. Não dá, tá dando carrinho de cabeça. O Gil, desculpa, a gente avisou no passado, não dava. Luizão não consegue jogar. Só o Luan Pérez que vai, pelo menos está evoluindo. Precisa contratar e estão negando isso. Marcelo Teixeira, nesse final de semana, no último final de semana, falou que só oportunidade de mercado. Na zaga, nesse momento, não precisa. Quem sabe improvisa o Arão. Vamos improvisar mais, tá dando super certo. Ponto 9, eu prometi 12, hein? Voltamos, eu falei isso no meu vídeo pós-jogo lá na Vila Belmiro e Santos e Inter. Voltamos a ter que elogiar o goleiro como salvador de todo jogo. Se o goleiro é o seu melhor jogador toda a santa partida, é porque o resto tá falhando e deixando o goleiro ser obrigado a fazer 215 defesas por partida. Em 2023 era igualzinho. Tanto que hoje na live do trio fizeram a piada do Brasão ser o Noé, porque carrega, vocês sabem o quê? Em 2023 faziam a mesma piada sobre o João Paulo. É o roteiro se repetindo. O torcedor tem que fazer a piada, não tô falando que não. Tô falando que é um indício do problema sendo repetido. Ponto número 10, jogador brigando com o torcedor. Era o que me faltava. Quer brigar com a torcida do Botafogo? Cara, vai lá e briga, não me enche o saco. Depois se garante em campo, que não se garantiu, por isso foi problemático no jogo contra o Botafogo. Mas o Neymar brigar com o cara, amigo, se não xingou a família, se não foi racista ou algo do gênero, infelizmente, porque ninguém quer ser xingado, engole o choro, engole a raiva, vai pro vestiário e dá bronca no elenco, que merece. Não tem que brigar com o torcedor. Não tem que brigar com o torcedor. 2023 o que aconteceu? Não era nem no Brasileiro, se eu não me engano foi no Paulista ainda. Soteldo e Ângelo brigando com o torcedor. Tá se repetindo até isso. Lembram dessa? Teve essa. Não briga com o torcedor, cara. Foca em campo. Ele não consegue se conectar à realidade de que vai ter gente. O torcedor santista tá abalado. O torcedor santista tá triste. Eu vou até pular pro ponto 12 aqui, misturando, que é o clima na torcida. O torcedor tá deprimido de novo. Os caras da diretoria, os caras em campo, ninguém consegue dar uma alegria pro santista. Tanto que acontece o que aconteceu há uma semana e um dia, faz tão pouco tempo, contra o Flamengo. A gente comemorou loucamente, por quê? Porque é raro o momento de felicidade. Então, gente e jogadores no caso, vão xingar se vocês perderem. Todo erro, você pode acertar 14 coisas, um erro vai tomar xingo, não é porque eu defendo o xingamento, nem eu que vou xingar. Mas vai ter torcedor que tá tão triste que vai desabafar. É o mundo do futebol, cara. É o mundo do futebol. Ponto 11, que vai acabar sendo 12, porque eu já citei o 12, que era o clima na torcida, mas complementando então o clima na torcida, falei no vídeo pós-jogo também. Senti um clima de tristeza absoluta, só que misturado com conformismo e desesperança, que era igual ao clima de 2023 no ar da Vila Belmiro. E 11, que agora acaba sendo 12, a gente tá fazendo conta dos adversários. Assim que o jogo acabou, alguém me deu um tapinha assim, pô, Noronha, lá na arquibancada da Vila, e pra piorar, o Vitória ganhou. No fim das contas nem ganhou, né? O Sport conseguiu empatar no final. Mas é aquilo, o torcedor já tá olhando no celular a conta da tabela do brasileiro, vendo os placares dos adversários de confronto direto. A gente se enfiou nesse buraco de novo. O roteiro é igual, há tempo de salvar. Quem tem o poder não sou eu, nem você torcedor. Quem tem o poder não tá fazendo nada.